Meus amigos, a situação é a seguinte. Lá nos Estados Unidos, por incrível que pareça, mesmo mais de um mês depois das eleições americanas, ainda não se conhece um vencedor de fato ali entre Donald Trump e Joe Biden. Apesar da mídia, da grande mídia, tentar a todo custo falar que é o Joe Biden que venceu, de que o Donald Trump não passa de uma criança mimada, a verdade é que ainda tem muita coisa que não foi decidida. O estado do Texas, um dos mais conservadores dos Estados Unidos, com uma maioria ali bem ampla de republicanos contra democratas, o PGR de lá, do estado do Texas, ele abriu uma ação na Suprema Corte dos Estados Unidos, que é basicamente o STF dos Estados Unidos, contra 4 estados americanos, contra o estado do Michigan, Pensilvânia, Wisconsin e um outro agora que eu não tô me recordando, mas quais foram esses estados eu acredito que seja irrelevante. O PGR do Texas abriu um processo na Suprema Corte contra outros 4 estados americanos. E o que esses 4 estados têm em comum? Todos eles tiveram uma votação em massa de votos pelos Correios, que são aqueles votos que têm um alto índice ali de fraude. E a ação foi aberta com o seguinte pretexto: durante a pandemia, diversas modificações foram feitas para que esses votos pudessem ser computados durante a pandemia. Mas segundo a denúncia feita pelo PGR lá do Texas, muitas dessas decisões, dessas medidas, foram tomadas contra a Constituição do estado lá desses estados que estão sendo denunciados. Então essas mudanças, elas não poderiam ter sido feitas. As medidas de proteção para poder impedir que houvessem fraudes, para garantir o processo eleitoral, elas não foram tomadas por causa dessas medidas aí contra a pandemia. Então o Texas entra aí contra esses estados na Suprema Corte. Outros 8 estados entraram junto, apoiaram aí, fizeram coro a essa ação do Texas, que são o estado do Alabama, Arkansas, Flórida, Kentucky, Mississippi, Carolina do Sul, Dakota do Sul e Louisiana. Eu devo dizer para vocês que quais foram os estados que entraram com ação, quais foram os processados, ele na verdade é irrelevante para nós brasileiros sabermos todos esses detalhes. Isso aqui eu faço apenas como uma questão informativa. Mas por que eu tô falando tudo isso aqui pra vocês? Se vocês acompanham o meu canal, vocês perceberam que eu não tenho falado muito das eleições americanas, apesar de estar acompanhando. Eu sei que muita gente aqui no YouTube, principalmente, fala sobre as eleições porque dá muita visualização. O pessoal quer saber demais sobre as eleições americanas, então o cara faz um vídeo atrás do outro, coloca um título chamativo ali. E eu sei que a gente tem problemas aqui no Brasil suficiente pra se preocupar com os problemas da galera dos Estados Unidos. É óbvio que a gente prefere que o Donald Trump vença, mas não importa se vai vencer o Donald Trump ou o Joe Biden se a gente não conseguir colocar um conservador aqui no poder em 2022, se o presidente Bolsonaro não conseguir vencer em 2022. Ah, Renan, então por que você está fazendo esse vídeo agora? Porque eu vou traçar um paralelo agora, que eu espero que você entenda, que você com certeza vai me entender, porque eu vou deixar aqui muito claro. Vocês perceberam o que teve em comum aqui nessas ações movidas contra esses 4 estados americanos? Todos eles foram enviados à Suprema Corte, que é equivalente ao STF daqui do Brasil. Você imagina alguma coisa do tipo acontecendo no Brasil? Vamos supor que em 2022 a gente suspeite de algum tipo de fraude e coloque para que o STF investigue, faça uma denúncia para o STF. O que você acha que vai ser a resposta? Talvez você esteja pensando mesmo que eu. Não é o STF que vai garantir que as eleições sejam seguras. É o STF que está garantindo que elas sejam fraudadas. Caso você não se lembre, porque você com certeza sabe desse detalhe, o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que cuida da apuração das eleições, é sempre um ministro do STF. Atualmente é o Roberto Barroso. Então, não tem como a gente aqui diferenciar os interesses do STF com o interesse do TSE. E eu digo isso baseado em diversas decisões do STF ultimamente, que só não atrapalharam o governo Bolsonaro, mas atrapalharam toda a população brasileira que quer ver esse país se tornando grande um dia novamente. Nós tivemos aí quase a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado por um voto apenas ali. A gente não perdeu, a gente não teria que aguentar por mais 2 anos Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre.
cumbre. Nós tivemos, por exemplo, a decisão do STF que deu autonomia total aos estados e municípios para tratarem da questão da pandemia durante essa época de coronavírus, tirando completamente ali a autoridade do governo federal, fazendo com que muitas coisas erradas acontecessem, mas a culpa dessas coisas erradas ainda recaíram sobre o governo federal. Tudo isso obra do Supremo Tribunal Federal. E eu tô mostrando um print para vocês aí agora, que é uma notícia que saiu recentemente no Renova Mídia, onde está escrito: João Dória pretende recorrer ao STF para liberar vacina da China. Para você que não sabe, para você que não está antenado, o João Dória anunciou que no dia 25 de janeiro começará a disponibilizar a vacina, ou melhor, a vacina, para a população de São Paulo. Mesmo a Anvisa, que é o órgão responsável por autorizar esse tipo de demanda, esse tipo de medicamento, um órgão subordinado ao Ministério da Saúde, mesmo esse órgão tendo dito que ainda não tinha nada comprovado, que não tinha como aprovar, que os testes estavam sendo feitos, o Dória chegou lá e falou: não, dia 25 de janeiro vai começar. E daí ele viu que o Ministério da Saúde bateu o pé, falou que isso não vai acontecer, a gente vai tomar os nossos procedimentos no tempo que é de fato o correto, e daí aparece essa notícia dizendo que ele irá recorrer ao STF. Por que você acha que o João Dória vai recorrer ao STF? Porque você acha que ele acredita na idoneidade do STF, ou porque você sabe, ou melhor, porque ele sabe que o STF não quer o presidente Bolsonaro, e qualquer decisão que seja contra o governo Bolsonaro, ele sabe, o João Dória sabe que o STF vai votar a favor, ou melhor, contra o governo Bolsonaro. Então vocês entenderam, perceberam qual que é a diferença crucial da Suprema Corte dos Estados Unidos e do STF aqui no Brasil? Porque até onde eu sei, a Suprema Corte é um órgão que é respeitado. Eles estão ali literalmente fazendo o trabalho deles, sem deixar que fatores externos incomodem ou atrapalhem, ou até mesmo comprometa a decisão dos ministros que estão lá. E aqui no Brasil, a quem os ministros do STF servem? À Constituição? Ao povo brasileiro? A entidades estrangeiras? Por que sempre quando eles querem fazer alguma coisa subserviente, eles recorrem ao STF? Por que a população, no geral, sempre tem um pé atrás com o STF? E daí eu retomo a pergunta a vocês. Em 2022, se nós tivermos alguma evidência de fraude eleitoral, a quem nós iremos recorrer? Nós vamos esperar a besteira toda acontecer em 2022, ou nós tomaremos providências para que em 2022 esses riscos sejam minimizados ao máximo? Porque impedi-los de existirem eu acho que é realmente impossível, mas nós podemos minimizar. E daí a gente começa, voto impresso. Precisamos aprovar isso de qualquer forma até 2022. Precisamos que seja mais fácil que novos partidos apareçam, precisamos que candidaturas independentes possam ser colocadas em prática e precisamos, acima de tudo, que os 2 ministros que serão indicados pelo presidente Bolsonaro até o final de seu mandato sejam pessoas íntegras, pessoas literalmente comprometidas não só com o povo brasileiro, mas com a Constituição, que a interprete da maneira como deve ser interpretada, ou seja, letra por letra. Tá certo, pessoal? De fato, isso que aconteceu nos Estados Unidos é uma boa notícia. É realmente muito bom a gente ter ali a maior potência econômica e bélica do mundo sendo comandada por uma pessoa de direita, por um conservador. Sim, é realmente muito bom, mas a verdade é que se estivermos sendo comandados por esquerdistas comunistas, o que está ao nosso entorno não faz muita diferença. Então, beleza, vamos comemorar, realmente boas notícias. A Suprema Corte aceitou essas denúncias de fraude aí nas eleições aí que indicavam o Joe Biden como vencedor. Vamos esperar os próximos capítulos. Mas a verdade é que isso acende aí o sinal vermelho pra gente. A gente precisa conseguir lidar com o STF até 2022. Se continuar do jeito que está, não só não teremos pessoas com coragem para defender o presidente Bolsonaro, porque estarão todos presos, como não teremos um processo eleitoral íntegro, cristalino, que literalmente valide a transparência do processo eleitoral. Beleza, pessoal? Por esse vídeo é isso, muito obrigado a você que assistiu até o final. Eu vou pedir para você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e, se puder, caso ainda não seja inscrito, se inscrever no canal, beleza? É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.